E aí pessoal, CodeHack aqui e bem-vindos a mais um vídeo para apoiadores do canal. E mais uma vez desculpa pela demora no vídeo principal, eu tive um probleminha com meu mouse. E bem, eu rodei pela cidade inteira e comprei um mousezinho vagabundo pra me virar, porque realmente não dá pra comprar nada e o correio não tá funcionando no meu estado. Que maravilha. Então eu tive que arrumar uma máscara, porque agora você não pode mais sair sem máscara, senão você é um bandido. Que irônico, não é mesmo? E fiz a minha compra bonitinha pra poder continuar a produzir aqui pro canal. Ah, mas por que você não tá usando o scroll do notebook, né? Afinal, eu ainda tô sem computador graças à minha placa. E como eu falei, não temos correio, então não posso comprar uma placa mais nova. E bem, eu tentei, por 2 dias. E falhei miseravelmente. É praticamente impossível selecionar pontos para corte de uma forma eficiente. Eu demoro literalmente 10 vezes mais pra editar um negócio bem simples. Então eu toquei o foda-se e saí pra comprar um mouse. E eu acordei com um surto de criatividade. Hoje é sábado, são umas 8h30 da manhã. Eu resolvi gravar o vídeo dos apoiadores, né, sobre animes pra vocês agora. Porque realmente eu acordei bem inspirado, isso é bom. Black Clover é um anime que mexeu comigo de uma forma bem interessante. Porque fazia muito tempo que eu realmente não sentava pra assistir animes que já tinham, sei lá, mais de 25 ou 30 episódios. Me dava preguiça, eu admito, e pelas atividades do canal serem realmente algo que consome bastante do meu dia, já que eu tenho que roteirizar, editar muita coisa e, lógico, praticamente ter de construir uns textos informativos e de stand-up ao mesmo tempo, e acredite, isso dá um pouco de trabalho, fica um tanto quanto difícil me entregar pra animes novos e simplesmente sentar pra assistir coisas que já tem 200, 300 ou até 1000 episódios, como o caso de One Piece, que infelizmente eu acho que eu nunca vou conseguir apreciar. E eu acho que é exatamente isso que torna o Black Clover algo tão especial e significativo pra mim. Os valores constados naquela obra e, de fato, alguns aspectos de comédia me cativaram de uma forma tão expressiva que eu me via tendo que reorganizar o meu dia e, mesmo quando eu lançava vídeo, ficava cansado, porque o processo demora de umas 12 ou 16 horas mais ou menos, geralmente no mesmo dia. E mesmo assim, mentalmente cansado, eu queria sentar e ver 1 ou 2 episódios. Ou às vezes, quando eu tinha alguma folga, eu sentava com o pessoal da plataforma roxinha e durante algumas horas a gente via ali uns 10, 12 episódios. Isso aconteceu algumas vezes e foi de fato bem legal descobrir o anime com o pessoal. Porque caso você não tenha notado, o Black Clover consegue juntar uma série de valores que vão desde a ideia simples de masculinidade até conceitos como amizade, de fato sentimento verdadeiro, entrega e você se aprimorar para defender aqueles que de fato são importantes para você. Esse tipo de valor tá literalmente em extinção, principalmente no ocidente hoje. De modo que eu considero essa obra, por mais que ela não seja incrivelmente bem feita ou incrivelmente bem animada, como Kimetsu no Yaiba, por exemplo, algo que não pode ser chamado de um tesouro, mas tem um valor tão gigantesco e importante quanto. E um dos personagens que eu queria trazer hoje pra vocês, junto com uma boa reflexão sobre o que de fato é, não só a aplicação dele no universo desse anime, como de fato a lição que ele passa tanto para o espectador quanto para os outros personagens que conviveram com ele durante a saga que ele foi abordado, é o Lynch, ou Rinchiro, ou Renchiro, enfim, tem várias formas de pronunciar, o meu japonês não é perfeito e de fato até os fãs muitas vezes erram ou discutem a pronúncia correta, isso não é importante. O fato é que durante uma boa parte do anime foi colocado como se o Lynch fosse de fato um vilão, já que ele supostamente comandava um grupo terrorista, mas que nos flashbacks há 500 anos atrás, né, antes dos elfos serem churrascados, enfim, ele apresentava ser alguém incrivelmente bondoso, virtuoso e de fato um adepto da paz. E não que isso seja de fato ruim, na verdade, existe uma diferença filosófica gigantesca entre ser passivo e ser pacífico, de modo que a pessoa pacífica ela pode lutar se for necessário, mas ela de fato não gosta de subjugar os outros. E o passivo, bem, esse cara vai ser dominado porque ele tem uma aversão à violência mesmo quando é pra defender ele ou aqueles que ele gosta. O que de fato não se aplica aos elfos, já que quando eles são revividos o pessoal meio que fica com sangue nos olhos e quem viu o anime sabe disso. Mas se de fato você também viu o anime até coisa dos episódios 110, 115, onde se estende a saga dos elfos, ou pelo menos a parte em que você consegue finalmente entender o plot twist do negócio, você vai ficar realmente muito confuso, porque o Lynch aparentava ser um cara incrivelmente bondoso, ao ponto dele formar um elo e de fato agir como um diplomata com os elfos e os humanos, e buscar uma união junto com a troca de conhecimentos e experiências que seria de fato bom para todos. O que de forma alguma parece com o Lynch, que era o líder da seita, que foi basicamente o antagonista de todos os Cavaleiros Mágicos até coisa do episódio 120, como eu acabei de falar pra vocês. Então por que toda essa diferença? O cara realmente mudou quando ele conseguiu encarnar em outro corpo? Porque pra quem não sabe, quando os elfos foram de fato mortos, rolou um feitiço de reencarnação e meio que supostamente o espírito do Rinchiro acabou indo pra William Vengeance, que é o capitão do Alvorecer Dourado, que por um acaso é o esquadrão de Cavaleiros Mágicos mais respeitado do reino. Então, dada essa gigantesca confusão, você deve estar pensando por que no passado ele era de fato um cara tão bom e quando ele passou a ter a mesma alma que
o Vengeance ele virou alguém tão cruel e vingativo? Bem, é porque não era ele. Eu não vou explicar muito bem como eles foram manipulados e como de fato os elfos foram enganados para fazerem o que alguém bem ruim queria fazer, porque realmente isso seria um spoiler. Mas basicamente o cara que dizia ser o Lynch não era o Lynch. E por de fato ele ter se deixado influenciar por uma pessoa ruim, ele fez de fato coisas muito ruins, levando desgraça, morte e destruição para o reino, por ser imaturo e de fato não ter entendido como funcionavam os ensinamentos daquele que ficou do seu lado o tempo todo, o Lynch. Party era muito próximo do Lynch, eles tinham uma relação muito bonita, que eu entenderia como uma relação de irmãos, em que o Lynch era o cara mais sábio, mais velho e mais inteligente acerca de como funcionava o mundo e o que deveria ser feito para que as coisas funcionassem. E o Party era aquele garoto afoito que queria de fato que as coisas mudassem só por fora, sem que ele precisasse de fato se modificar como ser humano ou como elfo, vocês entenderam. Eu meio que entendo a relação entre esses dois personagens e, na verdade, do Lynch com a vila inteira como uma espécie de conceito messiânico contra o pensamento revolucionário. Já que não só graças ao Party, mas pelas pessoas terem de fato uma certa dúvida com os discursos que o Lynch falava e com a ideia de pregar a paz e de sempre buscar se manter numa espécie de estado de graça, que se você é católico ou mesmo cristão eu não vou nem precisar explicar, e consequentemente se manter longe de pensamentos revolucionários e coisas que podem levar à destruição, não só daquilo que está no exterior, como a destruição da sua própria alma, do que você entende como humanidade. Além do mais, quando você vê os próprios elfos não sabendo interpretar o que o Lyncher tinha passado para eles, afinal eles caíram na bait do Party que estava sendo enganado por um mal maior, nós conseguimos meio que interpretar como pessoas que também são enganadas através do falso cristianismo ou de disrupções na palavra de Deus para que as pessoas realizem atitudes que não são de forma alguma nobres. Como, por exemplo, você vê gente em igrejas evangélicas ou até mesmo católicas, como no caso da CNBB, se utilizando da palavra de Cristo para tentar enganar as pessoas e falar que a ideia de distribuir renda, assim como a ideia de você colocar um superestado, seria algo que Cristo ia querer ou mesmo que ele tem ensinado às pessoas. E levando em consideração que na Ásia o cristianismo não é assim tão popular quanto eu gostaria que fosse, na verdade, quanto Deus gostaria que fosse também, eu acho que esse quadro do anime em que ele mostra a tentação e, lógico, as pessoas sendo enganadas e meio que colocadas para fazer o mal por uma má interpretação dos desígnios de alguém que era muito sábio, mostra que é muito importante que a gente estude e entenda de fato o que é verdade, em vez de somente procurar um interlocutor, ou seja, que saibamos interpretar de fato como as coisas funcionam e a forma mais eficiente de resolver os problemas em vez de depender de alguém. Talvez seja exatamente por isso que o Bonoro é incrivelmente popular, porque ele não está preocupado necessariamente com o ego dele, ou com o que ele ou as pessoas que estão ao lado dele vão achar bonito ou necessário. Ele simplesmente quer defender a verdade e fazer o que é mais justo com base na verdade, com base em Deus, com base no que ele conhece sobre isso. E levando em consideração como eu tô citando nesse arco do anime, que é bem interessante, eu recomendo que se você não viu, comece a assistir porque o anime é muito bom e vale muito a pena. Até porque, vamos ser bem sinceros, o que hoje em dia, tirando um ou outro preceito religioso, vai te ensinar a de fato buscar a verdade e a sempre analisar a ideia de amor ao próximo como algo aceitável, como algo bonito, entendeu? Quando você para pensar que o Lyncher de fato aplicava o conceito de amor ao próximo, fica infinitamente mais fácil você perceber que, de fato, algumas pessoas estavam utilizando coisas soltas ou palavras soltas que ele tenha dito para tentar manipular as outras pessoas. E aqueles que o de fato conheciam, aqueles que o de fato... Enfim, eu não vou realmente dar um spoiler porque é muito spoiler, cara. É muito spoiler, eu não vou dar essa decepção pra vocês, vejam o anime, mas basicamente é isso, é buscar a verdade e, lógico, entender que muitas pessoas vão tentar distorcer ou mesmo mentir sobre esses fatos, sobre a verdade, pra tentar enganar você. Eu sou o Kodihak, muitíssimo obrigado por continuar apoiando o canal e até a semana que vem. Tchau, tchau.